Olá, estamos começando mais um estudo do Ministério Alto Clamor. Estudaremos o clamor de Jesus, o último clamor. Em Apocalipse 22, versículo 7, diz assim: Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Felizes são os que guardam as palavras da profecia desse livro. As palavras de Jesus tratam todas as profecias do livro do Apocalipse como sendo apenas uma profecia, com detalhes e paralelos para que o remanescente de Deus, o povo de Deus, pudesse ter a certeza dos momentos que antecederiam a sua volta. Nessa profecia, do livro do Apocalipse, falta ainda estudarmos acerca das mensagens angélicas, quem são o remanescente de Deus, as pragas que sobrecairão sobre os ímpios, o famoso tempo de angústia e a sétima trombeta, ou abertura do sétimo selo, E nós estudaremos isso hoje. Mas antes, nós que já passamos algumas horas estudando os outros temas, os outros clamores, para que nós possamos fechar essa cadeia profética que nós estudamos, é necessário a gente recapitular um pouquinho o que nós vimos até aqui. Nós estudamos acerca daquilo que Deus mostrou a Daniel, dos períodos que o mundo passaria. Vimos ali Babilônia, vimos em sequência o reinado Medo-Persa, vimos também que a Grécia governou o mundo, em seguida veio Roma, depois Roma se dividiu em 10 tribos e vimos o levantamento da igreja romana. No clamor de Daniel é relatado que Roma se dividiria e que após essa divisão se levantaria a igreja romana. Então nós temos ali os 4 reinos que nós estudamos. Após estudarmos os 4 reinos, nós fomos ao clamor de Ezequiel, onde nós estudamos um pouquinho acerca da igreja romana, acerca da Inquisição, vimos ali a respeito da perseguição das cruzadas, estudamos também a ferida de morte que a Igreja Católica teve, que o Papa recebeu ao ser aprisionado pelos franceses. Abrimos ali um estudo sobre os selos. Lembra-se do livro que estava fechado e que não se achava ninguém digno para abri-lo. Abrimos, estudamos os 6 livros, os 6 selos, os 6 períodos da humanidade após a ascensão de Cristo, e vimos a besta que emergia da terra. Só recapitulando, vimos os 4 reinos, os períodos do 1260 anos, estudamos também acerca da purificação do santuário, que seria o tabernáculo de Deus, o tabernáculo que foi instituído aqui na terra. Vimos aquilo que a Bíblia chama de apostasia, o que tem mudado o coração do ser humano nos dias de hoje. Vimos o levantamento dos Estados Unidos como sendo a ferramenta que a besta usou para lhe devolver a autoridade e o poder. Vimos os falsos profetas, as igrejas que têm se levantado, as doutrinas satânicas que têm se misturado em meio do povo. Vimos também acerca do decreto, estudamos no estudo anterior acerca do decreto dominical que selaria o povo de Satanás, os servos de Satanás, aqueles que adoram a besta e a sua imagem. E vimos também que se levantaria o anticristo. Após estudarmos os 4 reinos, os 1260 anos, e acerca dos últimos dias, agora nós ainda vamos esmiuçar mais um pouquinho. Nós vamos estudar sobre o alto clamor que a Bíblia fala. Vamos identificar
quem são os remanescentes de Deus. Vamos ver as pragas que cairão sobre a humanidade, o famoso tempo de angústia e o tocar da sétima trombeta. Para começar, nós vamos estudar, fazer a leitura do livro de Apocalipse no capítulo 14, no versículo 6 ao 12, que diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo-lhe com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O primeiro anjo que João vê, e como nós já vimos, anjo significa mensageiro, né? Aquele que profetiza, aquele que leva a mensagem. O primeiro anjo, a primeira mensagem que João vê, traz o anúncio do evangelho eterno. Na Bíblia, João vê que a mensagem que será pregada antes do juízo é o evangelho eterno, com ênfase na adoração a Deus, o reconhecimento que Deus é o Criador e o próprio juízo se aproxima. É interessante nós destacarmos o seguinte ponto. Quando João vê 3 anjos saindo do céu com trombeta e gritando e clamando as últimas mensagens a todos os moradores da terra, é certamente que o fim se aproxima. É o momento do clamor, do alto clamor. E a primeira mensagem a qual João se refere é a mensagem do evangelho eterno. Nós devemos levar ao mundo que Jesus veio para tirar o pecado da humanidade, que ele morreu em favor dos que aceitarem a ele, que o juízo de Deus está próximo e que a adoração que nós prestarmos nos dias de hoje deve ser a Deus, o Criador do céu, do mar, da terra e tudo que há, e não a Satanás, a besta e a sua imagem. Você vê como é ligado o juízo, a adoração ao Criador e o Evangelho eterno de Cristo Jesus. Em Apocalipse 14, no versículo 6 ao 12 ainda, diz assim: Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A segunda mensagem, juntamente a do juízo de que Deus é amor e que somente a Ele devemos adorar, é que deve ser levada ao mundo sobre a grande Babilônia. O anjo afirma que a igreja romana é quem embriaga as nações com a sua prostituição e que a sua queda se aproxima. Essa mensagem é peculiar porque destaca os planos do inimigo, o identifica e descreve o seu fim. Além de nós descrevermos, falarmos a mensagem acerca do amor de Deus, a quem devemos adorar, como devemos adorar e por que devemos o adorar, nós também devemos levar o reconhecimento de Satanás. Dizer que a grande Babilônia caiu e que esse poder que controla o mundo está com os dias contados. Aquele que embriaga as nações, devemos explicar o porquê embriaga as nações, assim como nós estamos fazendo aqui nesse estudo. E a terceira mensagem angélica diz assim: Seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A terceira mensagem, ela traz exatamente esse ponto ápice, a qual nós estudamos no estudo anterior e que estudaremos nesse daqui. É um momento em que o dragão se levanta, que o anticristo se levanta e que conduz a humanidade a adorá-lo e institui
também à humanidade um sinal na mão direita e na testa. E a mensagem do terceiro anjo é direta: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal, este também beberá da ira de Deus. Não existe outras condições. A palavra de Deus é: adorou, vai beber da ira de Deus. Nós devemos levar isso ao mundo. O mundo precisa saber que o engano está chegando, o engano se aproxima, e que todo aquele que for enganado tomará também da ira de Deus. E o segundo ponto da terceira mensagem é que ele destaca que enquanto os ímpios, os enganados, estão recebendo sinal e tomando da ira de Deus, existe a perseverança dos santos, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm a fé em Jesus. Nessa terceira mensagem é revelado o grande conflito. É o término desse grande conflito. E aqueles que condescenderem e receberem o sinal e tomarem do juízo de Deus, nunca mais terão outra oportunidade. Estarão mortos eternamente. Apocalipse 12 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ela deu à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Primeiro, nós precisamos fazer a seguinte separação. Nós temos aqui dois personagens. Nós temos a igreja, que é a mulher, e nós temos os remanescentes, que são os filhos dela, o restante da igreja. A igreja, nós vamos considerar como a igreja o povo de Deus, a reunião do seu povo, aqueles que andaram segundo o seu propósito. Quer entender melhor? Olha só, vestida de sol, andando sob a lua e com 12 estrelas. O sol é a referência máxima de luz. Concorda comigo? E que dessa referência máxima da luz, nós temos também a lua. A lua tem luz só porque reflete a luz do sol. Então nós temos aqui um povo, uma igreja, que era vestida da autoridade máxima, da máxima luz. A máxima luz é quem? É Deus. E nós temos aqui o povo que anda também sobre a sombra da luz de Deus. Nós temos aqui uma visão do tabernáculo. Um povo que tem um tabernáculo terrestre, onde se tem a própria luz do mundo, que é Deus, e que anda sob a sombra daquele que está no céu, o tabernáculo celestial. E com 12 estrelas. Como nós já vimos, estrelas são mensageiros, é mensagem, e 12 era o número das tribos de Israel. Automaticamente, ao se dividirem as tribos, elas deveriam levar a mensagem do Messias que era vindouro. Então nós temos aqui o povo de Israel como sendo o povo do início do relacionamento de Deus com a humanidade. Nós temos aqui o período do povo de Israel, que eram guiados pela mensagem do tabernáculo, que era a semelhança do que havia no céu.
Quando nós lemos gritava com dores de parto, nós vemos aqui que o povo de Deus, o povo de Israel, aguardava o Messias e proclamava o Messias. Ou seja, é semelhante a uma mulher prestes a dar à luz e grita e clama para que todos vejam o que está por acontecer. E nós temos também o relato de que dessa mulher nasceu um varão que há de reger o mundo todo. Quem é o varão que há de reger o mundo todo? É Jesus. O nascimento de Jesus aconteceu num período profético que deveria acontecer. Ele foi morto na cruz e ascendeu ao céu, indo para o trono do Pai e abrindo o livro selado, ministrando no tabernáculo do céu. Nesse período nós ainda temos identificado o povo de Deus. E agora, após a morte de Cristo, a palavra de Deus diz que esse povo, que essa igreja, fugiu para o deserto. Nós já estudamos 3 pontos de vista diferentes acerca dos 1260 anos. E aqui menciona que essa igreja estaria afugentada no deserto, aonde estaria sendo alimentada por Deus por 1260 anos, enquanto o diabo a perseguia. E por fim, agora nós não temos mais a igreja, não existe um poder mundial, mas agora nós temos os remanescentes, aqueles que restaram diante da igreja. Após perseguir o povo de Deus, o dragão foi atrás dos remanescentes. Depois dos 1260 anos, o povo de Deus se levantaria novamente e contra esse Satanás perseguiria. E a Bíblia diz que os remanescentes, aqueles que são o restante do povo de Deus, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, mantém o testemunho de Jesus, tem o espírito da profecia. Em Provérbios diz que sem profecia o povo se corrompe. E como nós já lemos lá em Isaías 58:12, os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarão os fundamentos de geração em geração, chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias. Os remanescentes de Deus têm as suas características. Vamos identificar. Segundo Isaías, eles restauram a verdade. Traz a verdade que o povo de Deus sempre seguiu, desde a sua criação lá em Israel, desde a sua permanência na vida do Messias e desde os últimos momentos proféticos. Em relação a isso, nós temos algumas religiões no mundo que, por exemplo, se dizem ser o povo de Deus, creem que devem viver conforme o povo de Israel vivia, porém não aceita o ministério de Cristo Jesus. Já está errado. Temos outras que creem no ministério de Jesus, que creem que é o povo de Deus que foi perseguido nos 1260 anos, crê nas profecias, porém não crê que o povo de Deus começou lá em Israel. Você vê que os remanescentes de Deus restauram toda a verdade. A outra característica, eles guardam os mandamentos de Deus. Nós precisamos entender que os mandamentos de Deus é a verdade. Eles são reflexo do caráter de Deus. E os mandamentos de Deus está lá em Êxodo, no capítulo 20. Você pode lê-los o momento em que você quiser. Os mandamentos de Deus são eternos, a sua lei é eterna. E nós precisamos tomar muito cuidado ao negligenciar os mandamentos. Paulo afirma que aquele que não guarda um mandamento, não guarda os 10. Ou seja, não tem como você guardar 9 mandamentos e achar que está guardando a lei de Deus. Os 10 mandamentos se faz necessário. Outra característica do povo remanescente de Deus, eles têm a fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso intermediador
Cristo Jesus é nosso sacerdote, Cristo Jesus é o nosso cordeiro para sacrifício, Cristo Jesus é nosso sumo sacerdote, ele purifica o templo, Cristo Jesus é o nosso Salvador, Cristo Jesus veio a essa terra, foi o Messias e voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Outra característica do povo remanescente de Deus, esses têm o espírito da profecia. Esses estudam a profecia, eles entendem a profecia, o período em que estamos vivendo. Eles vivem conforme a profecia, não negligenciam a profecia. E as características do povo de Deus, do remanescente de Deus, é que eles são os 3 anjos. Eles são os 3 mensageiros finais. Eles pregam as últimas 3 mensagens. E como nós vimos no estudo anterior, o remanescente de Deus, ele tem o selo na fronte do Deus vivo. Tá vendo algumas características? Eu quero fazer um apelo. Você que ouviu todas as mensagens sabe que eu não tenho o hábito de fazer isso. Mas eu quero fazer um apelo para você. Examine a religião em que você frequenta, a religião a qual você pertence, a igreja a qual você pertence, ou até mesmo o Deus que você segue. E verifique se você se enquadra sobre essas características. Se tem alguma verdade que a sua igreja tem restaurado. Verifique com a leitura lá em Êxodo 20, se a tua igreja, se você tem guardado os mandamentos de Deus. Verifique se a fé está unicamente em Cristo Jesus. Verifique também o espírito da profecia. Se vocês têm estudado o que está por vir, se as suas profecias não têm se contradizido. E leve em conta se você tem pregado as 3 últimas mensagens, ou se você pelo menos compreende as mesmas. Certamente, se você preencher a esses requisitos, conforme estamos estudando na palavra de Deus, você então será capaz de obter o selo do Deus vivo. Será selado na fronte e certamente estará com Deus e se sentará no trono de Jesus, conforme ele mesmo prometeu. Como vimos até aqui, o decreto dominical, aquele que estudamos, ele vai abrir caminho para o anticristo, que é Satanás, como sendo o próprio Cristo. Em paralelo a esse momento, o povo remanescente de Deus estará recebendo a chuva serôdia, estará tendo o seu alto clamor, a pregação das 3 últimas mensagens, e nesse momento o juízo de Deus começará a cair sobre a humanidade. As pragas, cada qual sobre uma classe diferente, e as pragas acontecerão na abertura do 7º selo. Ou seja, nesse momento em que o anticristo se levanta e começa a dizer que o dia para se adorar é o domingo, que o domingo é o dia de guarda e que ele é o Deus que tem que ser adorado. Em paralelo, nesse mesmo momento, o povo remanescente se encontra pregando a mensagem em praças públicas, em grupos, nas casas, nas empresas, nas escolas, nas prefeituras, nas igrejas. E sobre esse contexto, eis que começa a cair as pragas de Deus sobre os ímpios, sobre a humanidade. Apocalipse 16 diz assim: o primeiro anjo saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Como vimos, a primeira praga que cairá sobre todos aqueles que adoravam e que irão adorar a besta e a sua imagem. Toda a humanidade receberá
uma chaga feia e dolorosa, uma ferida na pele, feridas, na verdade, na pele daqueles que adoram a imagem da besta. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar. Nós vemos aqui na segunda taça que é derramada, na segunda praga, que todos os peixes, animais marítimos, tudo aquilo que se encontra no mar será morto. Assim como a água do mar se tornará em sangue. Agora imagina para aqueles que moram no litoral, que moram em cidades costeiras, que moram em ilhas, o odor, o cheiro de animais mortos, peixes mortos. Imagine as cidades onde as pessoas sobrevivem dos peixes, da pesca. E ao você questionar o porquê esse juízo cairia, leve-se em conta que o espiritismo, mitologias africanas e várias outras seitas adoram deuses do mar, aonde oferecem emanjares, oferecem oferendas para os deuses. E agora a taça cairá sobre o mar e matará todos os seres viventes que estavam no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue. Esse texto é um juízo sobre aqueles que derramaram o sangue dos cristãos, aqueles que derramaram sangue de inocentes injustamente. E Deus é digno. Por terem derramado sangue de inocente, agora Deus vos dá sangue para beber. E a humanidade que nesse momento está com chagas feias e dolorosas na pele. No mar, todos os animais estão mortos, fedendo a sangue. Os rios agora também estão todos a sangue, sem nenhum animal vivo no rio. E a única bebida que a humanidade tem para ingerir é sangue. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram contra o nome de Deus. Aqueles que blasfemam o nome de Deus, aqueles que produzem filmes blasfemos, aqueles que idolatram a Satanás e blasfemam o nome de Deus, que falam o nome de Deus em vão, que prometem curas, que expulsam demônios, sobre esses o sol arderá e queimará. Agora imagine uma pessoa dessa, que já recebeu uma chaga feia e dolorosa no corpo e sente dores, e sai ao sol e o sol está quente. Você está dentro de casa e está quente, e na sua pele toda machucada, ainda recebendo a ira de Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram contra o Deus do céu. Agora aqui, a partir da quinta praga, algumas coisas vão acontecendo. A taça agora derramada, a praga que Deus derrama agora, está sob o trono da besta. Todos aqueles que participam, todos aqueles que têm um envolvimento direto nessa organização satânica, começam a sentir dores nas línguas e mordem a língua de dor. E nesse momento o reino de Satanás se torna tenebroso. É nesse momento da quinta praga que algo acontece. Notem que na quinta praga algo acontece. Logo mais eu vou dizer para você o que acontece a partir da quinta praga. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e sua água secou-se, para que se preparasse os caminhos dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta
e da boca do falso profeta, são 3 espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia dos Deus Todo-Poderoso. A 6ª praga, na verdade, não podemos sequer chamar de praga, porque aqui mostra-se que algo vai acontecer. Com a 6ª praga, seca-se o rio Eufrates. Para que você entenda, Babilônia era cercada pelo rio Eufrates. E por várias vezes, os inimigos de Babilônia não conseguiram sitiar a cidade por causa desse grande rio. Era muito difícil chegar na cidade por causa desse rio. E agora, nós vimos aqui que aquilo que separava os inimigos do trono da besta secou. E aqui os reis do Oriente, toda a humanidade, ao ver as pragas caindo sobre si, e agora, justamente agora, que adoravam ao anticristo, achando que era o Cristo, que era Deus ali, eles se voltam contra o anticristo. E nesse momento, 3 espíritos imundos saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais. Nesse momento, os 3 maiores poderes religiosos, espiritismo, catolicismo e o protestantismo, dão as mãos. E juntos, o anticristo declara que as pragas estão caindo porque na humanidade existem pessoas que não estão adorando a besta, que não estão adorando a imagem, aquilo que o anticristo instituiu. E nesse momento, os 3 espíritos de demônios que operam sinais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha, a fim de perseguir os remanescentes de Deus, a fim de matar os servos de Deus. A 6ª praga é o clímax do grande conflito. Ao se tornar tenebroso o reino da besta e da humanidade se rebelar contra ela, o anticristo, juntamente com a besta e o dragão, vão atrás dos reis da terra a fim de batalhar contra os santos do Altíssimo. Nesse momento, os decretos de morte, torturas e violências tomarão conta da humanidade, que perseguirão então os santos do Senhor, acusados de serem a causa das pragas por não adorarem a besta nem a sua imagem. Mateus 24, do 9 a 14, diz assim: Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. No momento em que Satanás chamar toda a humanidade a fim de matar os servos do Senhor, a fim de persegui-los, então começará o que a Bíblia chama de tempo de angústia. O momento em que os cristãos estarão fugindo para livrar-se a vida. E a palavra de Deus diz que a humanidade estará se traindo mutuamente. Todo mundo se odeia, todo mundo sofre com as chagas que caiu sobre o corpo, sobre as dores na língua, sobre o calor escaldante que abrasa os homens. Não tem água para beber, apenas aquele odor de sangue toma conta da humanidade. E agora eles vão atrás para matar os santos. E a palavra de Deus diz que isso é para o testemunho das nações. Nesse momento em que isso estiver acontecendo, estará sendo pregado o evangelho a todo mundo. Porque Satanás alegava que Deus não era amor, enquanto Deus alega que Satanás é tenebroso.
é ímpio, é iníquo, é malvado. E nesse momento a maldade de Satanás aflorece e ele persegue a todos quanto buscam a Deus, a fim de matá-los, de lhe tirar a vida abertamente. Lucas 21, do 13 ao 19, diz assim: isso vos acontecerá para testemunho, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos aqueles que se vos opuserem. Até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Eu quero esclarecer algo aqui nesse texto. Aqui menciona que nesse momento, seu pai e sua mãe, se eles receberam as chagas, estão recebendo os juízos de Deus, e você não recebeu, seus pais tentarão lhe tirar a vida. Seus irmãos tentarão lhe tirar as vidas. Seus parentes e amigos tentarão lhe tirar as vidas. Aqui diz também que algum desses, por não lhe entregar, serão mortos. Entenda que quando o texto bíblico diz que algum de vós serão mortos, serão referentes a essas pessoas que têm ligação direta com você, que estará sendo salvo, que não estará recebendo o juízo de Deus, e por sua causa eles serão mortos. Mas que aqueles que são o servo do Senhor, nesse momento, nem um único cabelo da vossa cabeça perecerá. Que mensagem maravilhosa! Saber que a humanidade estará recebendo o seu juízo, que estarão perseguindo aos santos do Senhor, e Deus enviará anjos para nos proteger, e nenhum fio de cabelo da nossa cabeça irá perecer. Agora imagine você a angústia que sobrevirá, sabendo que a qualquer momento você poderá ser morto, que as pessoas estão lhe traindo e que a sua única esperança está em Deus e nos anjos que estão lhe protegendo, mas você não é capaz de ver. A Bíblia, em outras passagens, compara esse tempo de angústia ao tempo que Jacó teve angústia. Outros afirmam que é um tempo como nunca houve. Todos que não receberam o selo de Deus perseguirão aos santos do Senhor. Aqueles que tiverem sido selados com a marca da besta estarão recebendo juízos de Deus. E para eles, a única saída para se fazer cessar o sofrimento é tirando a vida dos rebeldes. Vamos colocar uma aspa nesse nome, rebeldes. Aqueles que têm, mais aspa, persistido em guardar os mandamentos de Deus e manter a fé em Cristo Jesus. Em Apocalipse 11, no versículo 15 e 19, nós começamos a ter o desfecho. Lembre-se, o sexto selo está aberto, a sexta praga está derramando, os ímpios estão perseguindo os cristãos estão vivendo em um tempo de angústia, os ímpios estão sofrendo com as chagas, com o sol abrasando, com o sangue a beber, e nesse momento o sétimo anjo toca a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então nesse momento abre-se no céu o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, e a arca da sua aliança é vista no santuário. Aonde ficava a arca da aliança? No lugar santíssimo, aonde tinha ali Shekinah, a presença de Deus. E agora é aberto o lugar santíssimo, e é visto a arca da aliança, e é visto Deus e Cristo vindo buscar os seus, e há relâmpagos e vozes e trovões e terremoto e uma grande chuva de pedras. A sétima praga agora começa a ser derramada, uma saraivada de pedras começa a cair sobre a humanidade. No versículo 17 ao 21 diz assim: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu a grande voz do céu, do trono, dizendo: está feito, está consumado. E houve relâmpagos e vozes, trovões e um grande terremoto.
E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras que pesavam cerca de 1 talento. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga da chuva de pedra, porque a sua praga era muito grande. Em Apocalipse 19, 11 e 16. Nesse momento em que o povo de Deus já não aguenta mais fugir, está sofrendo com angústia, e os ímpios perseguindo, os ímpios agora vivem para matar os cristãos, toda a humanidade, e de repente o juízo de Deus começa a cair, e pedras começam a cair, e ouve-se no céu uma voz dizendo: está feito. E agora em Apocalipse 19, do 11 ao 16 diz assim: vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco, olha, e o céu se abriu, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos para os ímpios era como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas: Senhor dos Senhores, Emanuel, Jesus Cristo, Yehoshua, Rei dos Reis. E ele tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido num manto salpicado de sangue, porque ele é o Cordeiro que tirou o sangue do mundo. Ele é o sacerdote que fez a expiação do nosso pecado. Ele é o sumo sacerdote que purificou o santuário. E o seu nome, pelo qual se chama, ele é o Verbo de Deus. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Messias que veio. Ele é o Verbo, e através dele tudo se fez. E seguiam-se os exércitos que estavam no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. A espada afiada é a palavra de Deus, e nesse momento a palavra de Deus se completa, e nesse momento as pessoas começam a ver que a palavra de Deus era verdadeira, que os santos a quem eles perseguiam estavam corretos, e essa espada afiada começa a ferir as nações. E esse é o cavalo branco, vindo para buscar a humanidade, ele as regerá com vara de ferro. E como vimos, esse é Jesus. Ele mesmo é o que pisa no largar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto de sua coxa está escrito o seguinte nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não havia a melhor maneira de terminar esse estudo, essa série de estudo, essas horas que nós passamos juntos estudando, sem ver o maior desfecho que haveria. O grande desfecho é: Cristo aparece no céu, com seu manto escrito Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, salpicado de sangue pelo sacrifício que ele fez, pela expiação dos pecados, e ele vem agora para buscar os santos, para buscar o seu povo. Para reforçar tudo que nós estudamos, ao se abrir o céu é vista lá do trono de Deus a Arca da Aliança, os seus mandamentos. No último momento da história, aqueles que não creram nos mandamentos de Deus, acharam que os 10 mandamentos haviam sido abolidos. Eis que verá no céu que Deus guardou os 10 mandamentos, a Arca da sua aliança, a qual ele afirmava ao povo de Israel que aquelas palavras eram eternas. E assim se fez. E nesse momento a humanidade verá que foram enganados pelo Satanás, pelo grande dragão, a antiga serpente, o diabo Lúcifer, e verão a glória de Cristo, que virá para reger as nações, que virá para buscar os seus. E a partir desse momento desencadeia uma série de outras profecias. Lembra quando mencionávamos no tabernáculo o que acontecia após o tempo de angústia, enquanto o sumo sacerdote purificava? Logo após havia uma festa.
A festa em que todos se regozijavam porque haviam sido salvos, seus pecados estavam perdoados. E nesse momento inicia o milênio, onde a humanidade vai se encontrar com Deus, aonde julgará os santos, onde os santos estarão julgando aos anjos, a Satanás estará julgando aos ímpios, e poderão ver que em cada momento da sua vida Deus lhe concedeu a oportunidade da salvação, e eles rejeitaram, e eles negaram. Sabe, meu amigo, você não precisava ter ouvido essa mensagem, mas você ouviu. E nesse momento, no livro do céu, os anjos estão a posto para escrever o desfecho desse apelo que está sendo feito ao seu coração. Aceitará você essas 3 mensagens? Aceitará você as mudanças que você tem que fazer na sua vida para ser achado como um remanescente de Deus? Aceitará você ao Cristo que foi morto na cruz? Aceitará você de coração aberto abandonar tudo aquilo que Satanás tem te oferecido? O que você irá dizer? O que você vai fazer mediante essa decisão? Eu vou dizer o que eu posso fazer. Eu clamo a Deus para que Ele possa abençoar a sua vida, para que nesse exato momento você possa tomar a decisão certa. Eu vou fazer algo diferente. Eu quero que você entenda que esse DVD, esse material, ele não é para o meu enriquecimento, não é para o meu ganha-pão, mas é a maneira que Deus me forneceu para lhe levar o Evangelho. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque deu certo. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que se você aceitar a Cristo, se você aceitar fazer essa mudança, eu me encontro à disposição para estudar com você, aí na sua casa, e estudar com você. Se você quiser entender todas as profecias do Apocalipse, eu me encontro à disposição de estudar com você. Se você quiser aprender mais sobre o povo de Israel, eu me encontro à disposição. Se você quiser aprender sobre as doutrinas que Deus deixou na Bíblia, eu estou à disposição de estudar com você. Se você quiser levar essa mensagem na tua igreja, se você quiser levar essa mensagem aos teus amigos, marca o dia, me ligue, eu vou. Eu quero que você entenda, meu amigo, que se você aceitar essa mensagem, você será meu irmão, e que junto nós temos uma missão para cumprir. Nós temos uma mensagem a ser levada. E nesse momento, nós estaremos juntos e vamos nos ajudar, e vamos orar um pelos outros, e vamos juntos levar essa mensagem. No DVD tem os meus contatos. Qualquer momento você pode me procurar, caso seja necessário. Mas eu quero te dizer, meu irmão, tome a decisão correta. Hoje é o dia da tua salvação. Você não sabe o que está por vir amanhã. Hoje é o momento em que Deus pede para que você tome uma escolha. Hoje é o momento de rasgar o coração, de deixar as lágrimas escorrer pelos olhos e tomar a decisão correta. Hoje é o momento de nascer de novo. Hoje é o momento de buscar a Cristo. Esse é o momento. Eu vou colocar uma pequena mensagem musical no final dessa mensagem. Se você estiver sozinho assistindo a esse material, se ajoelhe, mas não em frente à televisão. Eu não quero que Satanás pense por algum momento que você está adorando algo que ele fez. Mas eu quero que você se ajoelhe, se jogue aos pés de Cristo e nesse momento clame ao Senhor. Peça perdão pelos inúmeros pecados cometidos. Peça perdão por ter rejeitado o seu nome por tanto tempo, por ter andado por caminhos escuros, por ter feito a vontade de Satanás sem saber por tanto tempo.
Se ajoelhe, meu irmão, e clame ao Senhor. Peça a Ele a libertação. Peça a Ele forças. Porque a mudança tem que ser feita. E Satanás é astuto e ele vai tentar te derrubar. Clame ao Senhor. Rasgue seu coração. Se você estiver assistindo a isso com mais pessoas, eu quero que vocês nesse momento deem as mãos, se abracem e que juntos cada um possa orar por si próprio e pelos demais, para que Deus possa perdoar os vossos pecados e que Deus possa despertar no coração de vocês o desejo de sair e pregar essa mensagem. Eu clamo ao Senhor que através desse DVD eu possa ter contribuído com aquilo que Deus me pediu. E que você, ao ouvir esse DVD, possa também contribuir com aquilo que Deus te pede. Esse é o meu desejo para você nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz, mas os dias vão passando, meses e anos vêm e vão, e Jesus não aparece. Temos esperado em vão, os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz, resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você